Normalmente, quando tu completa uma prova difícil dessas, Uhum, né? Exemplo, maratona, que já é bem desgastante. uhum. Quanto tempo. Normalmente deve ter um período de recuperação para o corpo voltar, né? A 100% da normalidade, A, né? a normalidade, né? Aham. Porque por mais que tu treine durante o ano inteiro para fazer aquela prova, aquilo tem. Tem muita gente que diz que é quase é uma experiência quase morte, nesse É. caso ali, porque desidrata, tem. N coisas que acontecem. Né? E aí, tu pegar e encaixar uma prova depois da outra, em questão de uma semana, Uhum. tornou a segunda prova muito mais difícil do que. Diego, eu vou voltar um pouquinho. Você perguntou a respeito de quanto tempo de recuperação. Eu lembro que na época, eu acho que da faculdade, foi da faculdade que eu estava fazendo, tinha um estudo que mostrava uma pessoa que termina uma prova, uma maratona. A pessoa quando termina a maratona, o tempo que levava para eles fizeram uma ressonância do corpo da pessoa em que acabou a prova de uma maratona. O número de lesões que ela tinha no corpo. Porque, cara, uma maratona são 42 quilômetros de impacto batendo o tempo Uhum. inteiro. Fizeram uma ressonância nessa pessoa. Até que fizesse uma nova ressonância e o corpo tivesse 100% sem isso, foram 1 mês e pouco, quase 2 meses para ter Uhum. uma recuperação 100%. 100%. Que tipo de lesões que a gente está falando? É Lesões muscular? muscular. É Impacto. microlesões? É Impacto, juntas, microlesões. talvez? Ou. Articulações bastante, você tem principalmente de joelho, que impacta tornozelo, pé, quadril, tem muita gente. Membros superiores, bem menos, porque é mais impacto em membros inferiores. Mas tem muita gente que, diante do movimento do braço, fica com dor no ombro. Teoricamente, é natural do ser humano. Quando você está tensionado, o que você faz? O seu trapézio fica assim, ó. Já reparou? Você está nervoso, você está tenso. Já viu que muita gente fica com dor no trapézio? Por quê? Aham. É natural. Quando você está cansado, estressado, você trava o trapézio. Então, tem muita gente que fica com o trapézio parecendo essa mesa de duro. Então, tem algumas micro-lesões que acontecem. Então, você faz uma ressonância de uma pessoa que não se lesionou. Lesionou de machucar, aí é um departamento médico. Mas se lesionou diante do exercício. Essa pessoa pode levar até 2 meses para se recuperar 100%. Ok? Padrão para todos? Não. O Diego pode ter uma recuperação melhor. O Diego está com quantos anos, Diego? 34? O Diego está quase na minha idade, eu tenho 39. Quando eu tinha meus 24 anos, a recuperação era muito mais rápida do que a minha recuperação hoje. Meu metabolismo era muito maior, entre outros fatores. Então, não é um padrão, mas a média nesse estudo foi que quase 2 meses para que essas lesões feitas nessa ressonância fosse recuperada. Aí, respondendo a sua pergunta sobre, pô, você fez uma maratona depois da outra. Existem alguns fatores. Eu fiz porque eu sabia, me conhecendo diante de todas as provas que eu já fiz até hoje, que eu aguentaria fazer aquela prova. A minha cabeça e meu corpo não estava lesionado a ponto de eu não conseguir. Eu sabia que eu ia fazer aquela prova com uma intensidade que eu aguentaria fazer. Agora vamos dar um exemplo. Eu fiz a maratona de Florianópolis, que foi a maratona mais difícil para mim, diante de N fatores que aconteceram. E uma semana depois eu tinha outra prova. Se eu fosse fazer essa segunda prova para tempo, se eu fosse fazer com uma intensidade maior, eu já não iria fazer. Eu não tinha condição física naquele momento de fazer. Por quê? Aí a gente vai voltar naquele outro papo, autoconhecimento. Eu já me conheço fisiologicamente de saber que eu não consigo. Então, não conseguia. Mas deu boa. Fiz com a minha namorada, estava controlando o tempo inteiro a prova, estava feliz, era a prova, fiz e deu tudo certo. E agora? Vamos pensar numa próxima. Maratona eu não vou pensar tão cedo. Tem uns fatores aí que agora para mim a maratona vai ficar em segundo plano. Vamos fazer o Uhum. meio Ironman, focar no meio Ironman de Rio de Janeiro agora. Vai ser quando? 9 de julho, Já é agora em julho. fazer um meio Ironman. Legal. E